Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre Karl Popper e o critério da refutabilidade. Vamos entender melhor o que é isso aí, também pensar algumas características da filosofia da ciência proposta por Karl Popper. Então, os objetivos da aula de hoje são definir a ciência a partir de Popper, entender a crítica de Karl Popper ao Círculo de Viena e compreender o critério de refutabilidade de Popper. Então, vamos compreender melhor este conceito, este critério. Vamos entender também as críticas que Popper faz ao Círculo de Viena, embora ele seja um filósofo que tem influência também desse grupo de intelectuais chamado Círculo de Viena. Vamos lá? Quero começar aqui já com uma leitura, então vamos ler um texto de Popper do livro Conjecturas e Refutações. O texto diz o seguinte: um dos ingredientes mais importantes da civilização ocidental é o que poderia chamar de tradição racionalista, que herdamos dos gregos. A tradição do livre debate. Não a discussão por si mesma, mas a busca da verdade. A ciência e a filosofia helênicas foram produtos dessa tradição, do esforço para compreender o mundo em que vivemos. E a tradição estabelecida por Galileu correspondeu ao seu renascimento. Ele está falando justamente dessa característica da ciência enquanto um discurso racional sobre o mundo. Continuando. Dentro dessa tradição racionalista, a ciência é estimada reconhecidamente pelas suas realizações práticas, mas ainda, porém, pelo conteúdo informativo e a capacidade de livrar nossas mentes de velhas crenças e preconceitos, velhas certezas, oferecendo-nos em seu lugar, novas conjecturas e hipóteses ousadas. A ciência é valorizada pela influência liberalizadora que exerce, uma das forças mais poderosas que contribui para a liberdade humana. Vejam que interessante, então Popper relaciona a ciência à própria liberdade. Para Popper, a ciência é uma das forças mais poderosas que permite a liberdade humana. Vejam que importante. Será que vocês concordam com isso aí? Como Popper compreende, então, o que é a ciência? Como caracterizar a ciência para Karl Popper? Pensem um pouquinho aí. Bom, a ciência para Popper é compreendida como um projeto humano. Por que um projeto? Porque ela está sempre em construção, tá? A ciência não é um discurso fechado. Embora os cientistas busquem um resultado a partir das suas experiências, a partir das suas descobertas, eles sabem que esses resultados são provisórios. A ciência é um discurso aproximativo, então ela traz resultados provisórios sobre o mundo. Portanto, é passível de transformação. As descobertas científicas, elas podem ser repensadas, as leis, as teorias científicas são revistas de tempos em tempos. É essa a ideia de Popper. Popper também compreende a ciência como tendo um caráter racional. A ciência, portanto, está relacionada com a busca pela verdade e o progresso do conhecimento. Por isso que ela se caracteriza por possibilitar o debate livre e crítico. O cientista tem que ter liberdade para realizar as suas pesquisas. A avaliação constante das ideias para que essas sejam aperfeiçoadas. Como eu disse, a ciência não é um discurso fechado, tá? O cientista, ele precisa colocar à prova as suas próprias teorias, as suas próprias investigações. É por isso que existe o método científico, né? Isso permite à ciência repensar as suas próprias teorias, as suas próprias leis, o seu próprio discurso, certo? Vamos pensar aqui essa atividade para ver se vocês compreenderam esse caráter mais racional da ciência. Analise o seguinte fragmento de Popper.
Um dos ingredientes mais importantes da civilização ocidental é o que poderia chamar de tradição racionalista, que herdamos dos gregos. A tradição do livre debate, não a discussão por si mesma, mas na busca da verdade. A ciência e a filosofia helênicas foram produtos dessa tradição, do esforço para compreender o mundo em que vivemos, e a tradição estabelecida por Galileu corresponde ao seu renascimento. É o texto justamente de Conjecturas e Refutações. Daí a pergunta: qual característica da ciência podemos entender a partir dessa visão de Popper? A. O caráter racional da ciência. B. O caráter empírico da ciência. C. O caráter infalível da ciência. Ou D. O caráter universal da ciência. Pensem um pouquinho aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Foi tranquila essa aí, né? Então, falamos sobre justamente o caráter racional da ciência, tá? A alternativa correta é a alternativa A. Então, quando o Popper fala que o discurso científico se aperfeiçoou a partir do Galileu, ele está falando justamente sobre isso, né? Esse vínculo da razão, também da experiência, tá? Então, ele está falando que a ciência é um discurso racional, apresenta um discurso racional sobre o mundo, tá? Não faz sentido falar desse caráter empírico, não é isso que o Popper defende. Que ela é um discurso infalível também, sabemos que não, né? A ciência, ela pode ser refutada a todo momento, daí justamente o critério da refutabilidade de Popper. E universal também não, porque justamente a ciência, ela pode ser revista o tempo inteiro, certo? Vamos dar continuidade aqui, então, pensar mais uma característica do conhecimento científico de acordo com Popper. A ciência como tendo um caráter hipotético-dedutivo. Isso aí representa a própria metodologia de Popper. Popper defende a metodologia hipotético-dedutiva para a realização da ciência. Antes da observação para a formulação de ideias, é preciso pensar sobre elas. Então, Popper defende que as ideias científicas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser revistas. As teorias científicas estão sempre sujeitas a serem falseadas. Somente depois dessa atividade racional, as ideias devem ser verificadas para confirmar se fazem
ou se não fazem sentido. Então, Popper pensa esse método hipotético dedutivo a partir das seguintes etapas. Primeiro, a formulação de um problema científico, tá? A partir dessa observação, formula-se então um problema. Pensamos em conjecturas, ou seja, hipóteses, possibilidades de questionar, de entender e resolver este problema, e depois disso a refutação ou a falseabilidade, a aplicação do critério de Popper, né? Então ele vai pensar justamente esse critério dizendo que todas as hipóteses elas devem ser falseadas, elas devem passar por esse critério. É claro que se a hipótese continuar fazendo sentido, ela será corroborada. Então, bate-se o martelo, aquilo ali se confirma. Se a hipótese for de fato falseada, então é necessário pensar, formular uma nova conjectura que possa dar conta de solucionar o problema científico em investigação. Vamos continuando aqui então agora com essa atividade para pensar justamente a metodologia proposta por Popper. É uma questão da UEL de 2008. Considerando a solução apresentada por Karl Popper ao problema da indução nos métodos de investigação científica, é correto afirmar que, para ele, o método científico é A. Indutivo e racional, B. Dedutivo e irracional, C. Indutivo e irracional ou E. Dedutivo e racional. Pensem um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Bom, pensando então a metodologia proposta por Karl Popper, a alternativa correta aqui é a alternativa D, E. É dedutivo e racional, tá? A professora esqueceu do D aqui, mas deu para entender. Então, é dedutivo e racional por quê? Porque o Popper está pensando justamente essa dedução e o uso da razão, possibilidade de se pensar conjecturas, falsear essas conjecturas para daí sim chegar num conhecimento mais seguro, tá? Então, a alternativa correta seria esta aqui, dedutivo e racional. Não faz sentido falar que é irracional, porque a ciência ela apresenta esse caráter racional. Também não faz sentido falar que é indutivo. Popper é contra as induções. Para ele, nós não podemos chegar em conhecimentos universais a partir de experiências particulares. Então, fazer induções seria um procedimento incorreto para ser aplicado na ciência. Prosseguindo aqui, então, vamos pensar as diferenças entre o Círculo de Viena e Karl Popper. O Popper ele vem de uma tradição aí de intelectuais do Círculo de Viena, tá? Então, ele foi muito próximo desses intelectuais, estudou muito esse critério da verificabilidade do Círculo de Viena, mas para ele, esse critério não faz tanto sentido, então ele acabou se distanciando do Círculo de Viena e propondo a sua própria metodologia, o seu próprio critério de verdade, que é o critério da refutabilidade, certo? Então, o Círculo de Viena compreende que para se chegar a um conhecimento científico, para se compreender uma proposição como científica, é necessário a lógica e a experimentação. Então, ele vai atrelar ao mesmo tempo a fala,
a lógica, um discurso mais coerente e também o experimento, né? Fazer experiências extremamente necessário de acordo com os teóricos do Círculo de Viena. E o critério de verdade aí é então a verificabilidade, tá? Se eu posso verificar uma proposição científica, significa que eu estou fazendo ciência, tá? Mas a partir do momento em que eu não posso verificar uma hipótese, uma proposição, significa que isso deve ser abandonado, pois não faz sentido em ciência. Vamos entender melhor esse critério para vocês relembrarem. E o Popper? Quais são então as diferenças aí de Popper com relação ao Círculo de Viena? O Popper já está pensando na necessidade de buscar falhas, tá? Então é necessário, para se compreender melhor as proposições científicas, as teorias, as leis científicas, é importante apontar as suas falhas. Olha que interessante, né? Então, para chegar à verdade, é necessário antes a gente questionar e buscar as falhas nas teorias já entendidas aí como seguras na ciência. E, portanto, ele acredita e defende o critério da refutabilidade ou também da falseabilidade. É preciso falsear as minhas conjecturas, é preciso refutar as minhas conjecturas para entender se elas são ou não seguras, se elas devem ou não ser compreendidas como proposições científicas. Então vamos entender lá, voltar um pouco, relembrar um pouco o critério da verificabilidade de acordo com o Círculo de Viena. Acompanha aqui comigo. De acordo com o critério da verificabilidade adotado pelo Círculo de Viena, aquilo que não pode ser verificado por meio da experiência não faz sentido para a ciência. Então, o critério da verificabilidade, ele nos coloca justamente isso. Para que eu possa compreender uma proposição como científica, é necessário que eu possa verificá-la. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Pensa nessas duas frases. Existe petróleo em Marte e, depois da morte, as almas evoluídas habitam em Marte. Qual dessas duas aqui vocês acham que a gente consegue verificar? Obviamente, a última, depois da morte, as almas evoluídas habitam em Marte, não corresponde ao critério da verificabilidade do Círculo de Viena. Por quê? Porque isso aqui não é verificável. Como é que eu vou verificar que depois das mortes, as almas evoluídas habitam em Marte? Veja, isso fica muito abstrato. Então, tudo aquilo que é da base da metafísica, da própria religião, não faz parte da ciência, deve ser abandonado, tá? No entanto, essa primeira frase, existe petróleo em Marte, ela pode ser verificada. Claro, é difícil, mas eu posso organizar uma expedição para Marte e verificar se faz sentido isso aí ou não, tá? Então, essa ideia, ela é sim verificável. Logo, ela é uma proposição científica. Então, é esse o critério adotado pelo chamado Círculo de Viena. E por que o Popper critica isso? Então, o Popper diz que toda observação científica supõe uma atividade seletiva dos fenômenos que serão investigados. Isso significa que não há observação pura, pois esta já se encontra orientada por uma teoria prévia. Assim, Popper defende que não basta que a teoria seja verificável, mas que ela seja criticada por meio do princípio de refutabilidade ou de falseabilidade. Então, Popper vai defender justamente que não basta que a teoria seja verificável, mesmo porque muitas vezes isso nem é possível. Como é que eu vou organizar uma expedição para ir a Marte e ver se o petróleo, se tem petróleo lá ou não? Então ele diz, olha, às vezes verificar só não basta, às vezes isso sequer é possível. Então, para eu entender as proposições científicas, eu preciso falsear as teorias, eu preciso falsear, colocar sobre o princípio da refutabilidade as conjecturas da ciência, tá? Então ele adota um outro princípio e critica esse posicionamento do Círculo de Viena. Vamos pensar então essas diferenças a partir dessa atividade aqui, ó. Em seu caderno, estabeleça uma diferença entre o método proposto pelo Círculo de Viena e o método popperiano.
Quero que vocês escrevam aí no caderno, então, o que vocês entenderam dessas diferenças entre Popper e o Círculo de Viena, critério da refutabilidade de Popper e critério da verificabilidade do Círculo de Viena. Daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu vou dar aqui uma sugestão de resposta e aí vocês verificam no caderno se faz sentido com aquilo que vocês escreveram ou não. Então, o Círculo de Viena defende que o saber científico passa pela lógica e pela experimentação, ou seja, as proposições da ciência devem atender ao critério da verificabilidade. Já Popper compreende que o conhecimento científico não pode ser verificado por meio do raciocínio indutivo. E, por isso, defende o método hipotético-dedutivo e o critério da refutabilidade, tá? Então, resumindo aí as diferenças entre Círculo de Viena e Karl Popper. Mais uma ideia interessante aí sobre o princípio da falsibilidade ou da refutabilidade é a sua forma de funcionamento. Então, primeiro o cientista imagina uma hipótese, depois ele submete essa hipótese ao levantamento de possíveis maneiras de falseá-la ou refutá-la pela experiência. Em terceiro lugar, busca falhas numa teoria previamente formulada. Em quarto lugar, caso a teoria resista à refutação, dizemos que está corroborada. Então, essa é a forma de empregar esse princípio da refutabilidade, certo? Passo a passo aí, então, para chegar a uma conjectura, uma ideia, uma teoria que seja mais segura da realidade. Vamos lá, então, aqui pensando na nossa revisão da aula de hoje. Hoje conhecemos um pouco mais sobre o Popper, entendemos que
Para Popper, a ciência ela é um projeto humano, ela está sempre em construção, ela é um discurso racional, ele defende o método hipotético-dedutivo, certo? Compreende também que o critério da refutabilidade é mais seguro para se chegar ao conhecimento e por isso critica o critério da verificabilidade do Círculo de Viena. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Ficamos por aqui e até breve!